Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão, presidente, processos de aposentadorias, e tem um único de aplicação de multa. Eu vou relatá-lo em primeiro, em virtude de ser apenas um. É o processo TC 7047-2017, a unidade é o Instituto Municipal de Previdência de Cacimbinhas. A responsável é a senhora Márcia Selma Amorim Reis Barros. O processo diz respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pela gestora, nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. No processo em apreço, não houve manifestação do Ministério Público de Contas, em razão do disposto no artigo 1º da Resolução Normativa número 03/2019 desta Corte. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela aplicação da multa, cuja dosimetria encontra-se discriminada no respectivo acórdão, o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2º, da Lei Orgânica do TCE, artigo 207, inciso 2º, do Regimento Interno da Corte e no artigo 3º da Resolução Normativa número 01 de 2003. É como voto, presidente. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto, o Ministério Público deixa de se manifestar nesse processo, uma vez que por lá não tramitou em virtude de inexistir defesa do gestor, e em processo FUNCONTAS, quando tal situação ocorre, não há necessidade oitiva do Ministério Público de Contas. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovado. Em seguida, presidente, gostaria também de fazer logo o registro de dois processos que eu retirarei da pauta, que é o processo TC 8819 de 2019 e o processo TC 5031 também de 2018. Justiça retirada de pauta do processo 8819 de 2019 e o 5031 de 2018. A relatoria da conselheira Rosa. Então, os demais farei em lista como de habitual. O processo TC 1725-2018, a unidade Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessado é o senhor Vanísio Eloy da Silva, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 6448-2017, a unidade Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessada a senhora Marilda de Fátima Lima de Negreiros, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 10985-2018, a unidade Alagoas Previdência. Interessada a senhora Soraya Vieira de Paiva Lima Lacerda, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 17311-2017, a unidade Alagoas Previdência. Interessado o senhor Antônio Neto Fernandes Cavalcante, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 7767-2016, é a unidade gestora do RPPS de Alagoas. O interessada a senhora Carmen Lúcia Martins dos Santos, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 2915 de 2017, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. Interessada a senhora Maria Helena Gonçalves de Vasconcelos, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 18149-2017, a unidade gestora do RPPS de Alagoas. Interessado o senhor
Hélio Góes Acioli. É uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 8793-2019 é o FUNPREP, é o Fundo de Previdência Própria do Pilar. Interessada é a senhora Maria José Carvalho Domingos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 8819 foram os retirados. O processo TC 15025-2016 é a Alagoas Previdência, a unidade gestora. O interessado, senhora Sandra Maria Lucena Soutinho, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 3225-2016, a unidade gestora do RPPS Alagoas. Interessado, o senhor Miguel de Oliveira Torres, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 12330-2017, unidade gestora do RPPS de Alagoas. Interessado, o senhor José Francisco Costa Pereira, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 13720-2017, Alagoas Previdência, unidade gestora. Interessado, o senhor José Afonso Freitas de Melro. Assunto aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 14942 de 2016, a unidade gestora do RPPS Alagoas. Interessado, o senhor Benedito dos Santos, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 345-2013, a unidade é o IPREV, o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessado, o senhor Benício Vicente Antão, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 9364 de 2012, o Instituto de Previdência Municipal de Maceió, o IPREV. Interessado é a senhora Gislene Menezes Amaral, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, especial de magistério. O processo TC 1060-2011, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió. Interessada a senhora Marilete Pereira da Rosa, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, especial de magistério. Temos mais 2 processos, presidente, que eu necessito retirar de pauta, que é o processo TC 8868 de 2019 e o processo TC 8888 de 2019. O processo TC 8889-2019, os retirados foi o 8868 de 2019 e o 8888 de 2019. Só retificando, por gentileza, presidente, quais os que foram anotados por Vossa Excelência? Vossa Excelência solicitou, senhora conselheira, os primeiros 8819, 2019, e o 5031, 2018. E agora o... Agora está solicitando 8868, 2019, Sim. e o 8888 de 2019. Sim. É assim? Sim. Você resiste, então, em ato. Então, o processo 8889-2019, a unidade é o FUNPREP, Fundo de Previdência Própria do Pilar. A interessada a senhora Eronilda Mendonça de Mesquita, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 8968-2017, a unidade é o FAPEM, o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Miriam Alves da Silva Santos, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 9055-2017, a unidade é o FAPEM, o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Mabel Cardoso de Souza, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 8845-2017, a unidade também é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. A interessada a senhora Lucidalva Maria dos Santos Martins, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. Processo TC 9415 de 2017, também o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Eliane Maria dos Santos, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 9159-2017, a unidade Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Maria Alexandrina de Oliveira Santos, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério.
O processo TC 953/2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Maria José dos Santos Miranda, aposentadoria voluntária por tempo de contribuição especial do magistério. O processo TC 9849/2013, a unidade é o Palmeira Prev, Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios, interessada a senhora Francisca Barbosa de Oliveira, uma aposentadoria voluntária por idade. Aposentadoria por invalidez, o processo TC 17511 e seus anexos. A unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió, interessada a senhora Dirlene de Oliveira Santos, é a aposentadoria por invalidez. O processo TC 9275/2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessado o senhor Juarez Gonçalves de Lima, aposentadoria por invalidez. O processo CC 9365 de 2017, a unidade também é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessado o senhor Aloísio João da Silva, é uma revisão de aposentadoria por invalidez. Uma compulsória, o processo TC 16255 e o seu anexo, a unidade é o Instituto de Previdência Municipal de Maceió, interessada a senhora Célia Maria de Oliveira Silva, a aposentadoria compulsória, e uma pensão por morte, o processo TC 643/2017, a unidade é o Alagoas Previdência, a unidade gestora do RPPS de Alagoas, interessada a senhora Silvia Marroquim Galvão, é uma pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreita elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste egrégio tribunal. Depreende-se ainda, da instrução processual, que todos os processos receberam parecer ou despachos favoráveis do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos em discussão, chega-se à conclusão de que estes encontram-se revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias por invalidez, compulsória e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Reitero todos os pareceres do Ministério Público que opinaram pela legalidade de todos os atos de aposentadoria ora relatados. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Sem mais processos, presidente. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar, primeiro, o processo TC de número 16562 de 2013, que é referente ao contrato número 441 de 2012, assinado em 7 de maio de 2012, firmado entre a Prefeitura Municipal de Arapiraca e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. O procedimento administrativo adotado foi a dispensa de licitação, tendo como objeto a prestação de serviços para administrar capacitações destinadas aos serviços públicos municipais daquela prefeitura. O valor global do contrato foi de R$ 210.945, com dotação orçamentária prevista nas cláusulas contratuais. O processo teve seu trâmite regular neste TCE, sendo ouvido o Ministério Público de Contas, que opinou nos termos do parecer de número 1243/2016, 6ª PC/RC, pela regularidade da contratação em apreço. Esse é um breve relatório, senhor presidente. A palavra do Ministério Público.
Reitero o parecer do Ministério Público que opinou pela regularidade formal da contratação. Então, passará meu voto. Ante o exposto, diante da primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no artigo 6º, inciso 16, combinado com o artigo 133, inciso 1º, ambos do regimento interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato ora analisado, na forma e para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Publique-se e registre para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação o voto da eminente relatora. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tenho agora processos que todos eles tratam de prescrições intercorrentes, como faço já habitualmente em lista. São um total de 21 processos. O primeiro é o processo TC de número 128232/2009 e TC de número 12850/2009. Esses tratam de processos referentes à Prefeitura Municipal de Arapiraca, tendo como gestor à época o senhor José Luciano Barbosa Silva. Tenho também os processos TC de número 11954/2011, TC de número 6444/2013, o processo TC de número 7104/2013 e o TC de número 7107/2013. Esses todos são referentes à Prefeitura Municipal de Boca da Mata, tendo como gestor à época o senhor José Mainar Tenório. Tenho também o processo TC de número 2327/2013, o TC de número 2337/2013, processo TC de número 2415/2013, TC 2424/2013, processo TC de número 7204/2013, o TC de número 7207/2013 e o TC de número 9734/2013. Esses todos são referentes à Prefeitura Municipal de Quebrangulo, tendo como gestor, à época, o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. Tenho também o processo TC de número 5230/2012. Esse processo referente ao FUNPREV, do município de Paulo Jacinto, tendo como gestor, à época, o senhor Daniel Almeida Marques da Silva. Processo TC de número 9347/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Educação de Tanque d'Arca, tendo como gestor à época o senhor Valdemir Bezerra Lima. Tenho também o processo TC de número 12714/2012. Esse é da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paulo Jacinto, tendo como gestora à época a senhora Aline Barbosa de Barros. Processo TC de número 15164/2012. Esse é referente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Cajueiro, tendo como gestora à época a senhora Sandra Maria Feitosa Cavalcante. O processo TC de número 16032/2012. Esse processo referente à Prefeitura Municipal de Viçosa, tendo como gestor à época o senhor Flaubert Torres Filho. Tenho também o processo TC de número 1727/2013. Esse processo é referente à Prefeitura Municipal de Champreta, tendo como gestora à época a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Tenho também o processo TC de número 4712/2015. Esse é do Fundo Municipal de Assistência Social de São Brás, tendo como gestora à época a senhora Claudenice Bezerra Borges. E, por último, o processo TC de número 4713/2015.
Esse processo é referente ao Fundo Municipal de Saúde do município de São Brás, tendo como gestora à época a senhora Cícera Cristina Costa Borges Silva. Aqui todos os processos foram originados do FUNCONTAS, referente ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos por parte de gestores públicos, conforme se encontram devidamente identificados nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos ora relatados com pareceres pelas prescrições. Diante do exposto, voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873 de 99 e da súmula 001 deste Tribunal de Contas. Dê-se ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Com a palavra ao Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público que apontaram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em todos os processos relatados. Em discussão, eu gostaria de me manifestar com relação a um processo relatado pela eminente conselheira que trata, me parece que, do sistema de água do município de Cajueiro. Cajueiro. É o processo, presidente, 15164 de 2012. Eu gostaria de manifestar, e se existe em ata, minha suspeição, eu não manifestarei com relação a esse processo. Nos demais, continua em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação os votos da eminente conselheira. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, por último, eu tenho a relatar processos estes que tratam de aposentadorias. É um total de 10 processos, que também farei em lista. O primeiro é o processo TC de número 4528 de 2007. Aqui se trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Mário Cláudio de Medeiros Costa, no cargo de professor da parte permanente do Poder Executivo do município de Maceió. O segundo processo TC de número 6898 de 2010 é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida ao senhor Aloísio Gomes de Oliveira, no cargo de vigilante do quadro de servidores de provimento efetivo do município de Campo Alegre. O terceiro processo TC, de número 7924, de 2005. Aqui é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida ao senhor Augusto Honorato da Silva, no cargo de auxiliar Serviços Gerais da parte permanente do Poder Executivo do município de Maceió. Tenho também o processo TC de número 8473 de 2006, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Jandira Machado da Cunha Leite, no cargo de professor da parte permanente do Poder Executivo do município de Maceió. Tenho também o processo TC de número 15913 de 2009. Trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria Oliveira Silva, no cargo de auxiliar de serviços administrativos educacionais, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo do município de Campo Alegre. Agora eu tenho aqui, todos esses são todos pertencentes ao Poder Executivo do Estado. O primeiro é o processo TC de número 2903 de 2017, aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Maria Neide Rodrigues de Oliveira, ocupante do cargo
de professor do quadro do Magistério Público Estadual. Tenho também o processo terceiro de número 10158 de 2016. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Maria Lúcia dos Santos, no cargo de auxiliar de serviços diversos, do quadro da carreira dos profissionais de nível elementar do Estado, do nosso Estado. O processo terceiro de número 460 de 2016. A aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Nadilza Pereira Oliveira, ocupante do cargo de professor do quadro de Magistério Público Estadual. Processo terceiro de número 1332 de 2017. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida à senhora Gerline Barros Avelino Rocha, ocupante do cargo de professor do quadro do Magistério Público Estadual. E, por último, o processo terceiro de número 13062 de 2014. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Faruque Soares Batista, no cargo de engenheiro agrônomo, integrante da carreira dos profissionais de engenharia e arquitetura do Estado. Aqui, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a lei orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria. Encontram-se em condições de merecer a apreciação desta Corte. Desta forma, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, reunidos em sessão da Primeira Câmara, no uso das suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, decidem pelo registro dos atos de aposentadorias ora analisados e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações destas decisões na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Reitero mais uma vez os pareceres do Ministério Público de Contas. Em todos os casos, opinaram pela legalidade dos atos de aposentadoria. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham a eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para esta sessão. Para relatar pela ordem as propostas de voto do eminente conselheiro substituto, que vai, nesse momento, Senhor relatar. presidente, senhoras conselheiras, do Ministério Público, todos que nos assistem, venho propor essas decisões que passo a relatá-las em lista de processo de transferência para reserva remunerada e reforma dos seguintes processos. 1563, de 2017, interessado o senhor Mauro Jorge dos Santos, terceiro sargento. Processo 3.619, de 2016, senhor Gilvan de Oliveira Ramos, terceiro sargento. Processo 1.342, de 2017, senhor Rivaldo Marcelino Freire, segundo sargento. Processo 2.850, de 2016, interessado o senhor Cláudio Santos de Araújo, terceiro sargento. Processo 9.112, de 2016, senhor José Aparecido de Oliveira, terceiro sargento. Processo 1.559, de 2017, senhora Maridete Moura da Silva Rocha, tenente-coronel. E uma
reforma por incapacidade temporária, processo 8082 de 2016, senhor Cristiano Severino de Souza, cabo. Em todos os autos foram instruídos com a documentação indispensável ao pleito, tiveram o parecer do Ministério Público no sentido de que sejam registrados os respectivos atos, e nesse sentido eu proponho que Vossas Excelências decidam ordenar o registro dos respectivos atos de concessões de transferência para reserva remunerada e reforma por incapacidade temporária, deixa da ciência da decisão Alagoas Previdência, e também destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira caso os servidores hajam contribuído para mais de um regime previdenciário, dar publicidade à presente decisão e determinar a devolução dos processos administrativos originais ao Alagoas Previdência. É assim como eu proponho essa decisão, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público, que também opinou pela regularidade dos atos de inativação dos militares. Em discussão? Encerro a discussão e coloco em votação as propostas de voto do eminente conselheiro substituto, doutor Alberto. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, continuo a relatar, doravante, 2 processos de aposentadorias voluntárias com proveniências integrais e paridade. O processo primeiro é o 9251 de 2013, o beneficiário é o senhor Edmilson Torres, ex-servidor da Secretaria da Fazenda, e o processo 8042 de 2009, beneficiária a senhora Rosa Maria Salomão Ribeiro, ex-servidora da Secretaria de Estado da Fazenda também. Também todos os processos foram instruídos com os documentos indispensáveis, tiveram a tramitação regular nesta Corte, tiveram o parecer do Ministério Público pelos seus registros, e dessa forma, como eu proponho a decisão para Vossas Excelências que decidam ordenar o registro dos respectivos atos, da ciência, decisão Alagoas Previdência, destacando também a necessidade da compensação financeira, caso haja contribuição para mais de um regime previdenciário, determinar a devolução dos respectivos processos e dar publicidade às presentes decisões de Vossas Excelências. É como eu proponho, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Reitero os 2 pareceres do Ministério Público, que também opinaram pela legalidade dos atos de aposentadoria. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação as propostas de voto do eminente relator. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Senhor presidente, trago agora para relatar um processo onde tem o título, assunto solicitação. Na realidade, basicamente uma representação. O processo é o 8094 de 2019. A representante é a Caixa Econômica Federal. A unidade responsável é o município de Chã Preta. E é responsável a prefeita, a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório. Trata-se do procedimento instaurado a partir do expediente da Caixa Econômica Federal, entre aspas, ofício 331 de 2019, Alagoas, subscrito pelo então gerente de clientes e negócios, plataforma de adimplência, Superintendência Regional de Banco de Dados da Caixa Econômica Federal, objetivando noticiar o não cumprimento de convênios firmados com municípios alagoanos, com o fim de possibilitar aos servidores municipais o acesso a linhas de crédito através de consignação em folha de pagamento. Inclusive, o expediente dela relata vários municípios e, logicamente, esse processo foi só para o município de Chã Preta da minha relatoria no momento. O ofício aponta que, apesar de já devidamente notificados, não há registro... desculpe, eu pulei aqui. Alega a denunciante que a Caixa mantém o convênio de consignação em folha de pagamento com o objetivo de acesso à linha de crédito pelo servidor e informa que, dentre as obrigações previstas em convênio da entidade conveniente, deve proceder ao repasse dos valores correspondentes averbados até o 5º dia útil do mês subsequente, a contar do crédito de salário dos servidores à Caixa Econômica Federal.
ultrapassando tal prazo, deverá repassar os encargos devidos. O ofício aponta que, apesar de já devidamente notificado, não há registro de pagamento dos valores em atraso, muito embora esses valores já tenham sido descontados em folha de pagamento, o que ensejaria apropriação indébita. No presente feito, os autos referem-se ao município de Champreta e o montante devido até a data dessa solicitação, que é agosto de 2019, montava em R$ 201.197,94. Assim, os autos foram encaminhados à presidência, que recebeu o juízo de depósito de admissibilidade para o processamento do feito, nos termos do artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte. Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 2584/2019 do terceiro Procuradoria de Contas, com o seguinte teor. Diante do exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas requer, nesta ordem: juízo positivo de admissibilidade para o recebimento e processamento da presente representação, a abertura do prazo de 15 dias para o gestor denunciado apresentar suas alegações, notificação da Caixa Econômica para que acoste aos autos cópia do contrato firmado entre a instituição financeira e o município, bem como planilha detalhada discriminando o montante de acréscimo pecuniário devidos à razão de inadimplência causada pela omissão do gestor, em especial do ônus financeiro a ser suportado pelo erário municipal. Ultimadas as diligências, sugere-se que o feito evolua para a diretoria técnica competente e, em seguida, ao Ministério Público de Contas, para, após a gestão do feito, manifestarem-se quanto ao prosseguimento ou não da apresentação com sua conversão em processo administrativo nos termos do artigo 196 do regimento interno desta Corte. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público, caso conforme relatado, uma situação que vem se tornando, infelizmente, corriqueira no estado de Alagoas. Vários municípios não têm repassado às instituições financeiras os créditos decorrentes de empréstimos consignados de servidores e pensionistas. E isso já ocorreu em várias situações. Aqui é a segunda comunicação da Caixa, que traz um rol de municípios. Já recebemos também comunicações do Banco Bradesco e também do Banco Central, informando essa situação grave, que gera uma série de contratempos aí para o servidor público, que embora tenha tido descontado do seu contra-cheque os valores do empréstimo, ele ainda corre o risco de ter o nome negativado. Por outro lado, essa apropriação também gera um ônus, um dano ao erário municipal, porque aí vai incidir vários encargos decorrentes desse inadimplemento, multa, juros e correção monetária. O fato ainda é grave porque no âmbito penal caracteriza crime de peculato e desvio, do artigo 312. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em situação muito parecida, condenou um deputado federal que à época praticou essa mesma conduta, mas como prefeito de um município no Amapá. Então já tem esse precedente do STF. Obviamente, se é crime contra a administração pública, também não é difícil entender que essa conduta caracteriza improbidade administrativa. Então, fizemos todas essas considerações aqui e opinamos pela admissibilidade, o processamento da representação da Caixa. Esse processo é específico em relação à Prefeitura de Champreta. O débito aqui informado é de R$ 201.197,74, porém ainda carece de melhor instrução, por isso a gente pede a notificação da Caixa para que traga o instrumento do convênio, né, realizado entre a Caixa e a Prefeitura para repasse desses créditos consignados e também planilha detalhada discriminando todos os valores que deixaram de ser pagos. E se quiser acrescentar também algo que ouvidamos aqui no nosso parecer, comunicação ao Ministério Público Estadual para apurar eventual crime e improbidade administrativa também, que aí aciona todas as instâncias para tentar debelar
conduta que, a exemplo dos débitos com a antiga Eletrobras, hoje Equatorial, vem se tornando uma prática aqui no nosso estado, e acho que uma atuação mais coercitiva nesse sentido tende a mudar esse comportamento. Obviamente que a situação aqui desse processo é muito mais grave, até por envolver o patrimônio moral aí de vários servidores e pensionistas. Essa situação é muito mais grave que a da Eletrobras. Então, essas são as nossas considerações em relação ao presente processo. Senhor presidente, como o Ministério Público já foi bastante elucidativo, né, no seu parecer, eu peço venha para ir direto à conclusão, e é um assunto que Vossas Excelências já conhecem, são bem conhecedores. Então, de forma que eu venho propor Vossas Excelências decidam no sentido de conhecer da presente representação, uma vez que satisfeito os requisitos de admissibilidade do feito, né, previsto no artigo 191 da Resolução 03 de 2003, citar a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, prefeita do município de Chão Preta, para, querendo, apresentar suas alegações / defesa no prazo de 15 dias, conforme o artigo 196 do Regimento Interno, notificar a Caixa Econômica Federal para que acoste aos autos cópia do contrato firmado entre a instituição financeira e o município, bem como planilha detalhada discriminando o montante dos acréscimos pecuniários devidos à razão da inadimplência causada pela omissão do gestor, em especial do ônus financeiro a ser suportado pela área municipal, assim como se a situação ainda persiste. Enviar cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual frente a indício de violação dos artigos 11, incisos 1 e 2 da Lei 8.429 de 92 e artigo 312 do Decreto-Lei 2.858 de 40, que é o Código Penal, frente à competência constitucional do órgão, né, do Ministério Público Estadual. Enviar cópia dos autos à Câmara Municipal, órgão titulado Controle Externo, nos termos do artigo 31 e seu parágrafo 1º da Constituição Federal, e da publicidade da decisão de Vossas Excelências para os fins de direito, senhor presidente. É como eu voto, senhoras conselheiras. Voto não, eu proponho a decisão. Em discussão? Eu gostaria de dizer, conselheiro, que Vossa Excelência está trazendo um assunto de extrema relevância aqui. Um assunto que nós estamos até em alguns momentos nos debatendo com essas questões da Equatorial, me parece de muito menor monta, muitíssimo menor monta. Esse realmente é um assunto que uma ação do tribunal, além de ser pertinente, porque tratasse de uma conduta de utilização, como disse o Ministério Público, até que atinge o patrimônio moral dos servidores, além da possível utilização de recursos do patrimônio público para amortizar esses débitos, esses acessórios dessa dívida. Portanto, me parece muito importante a atuação do tribunal. Mas encerro a discussão e coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a proposta de voto do eminente relator permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, tem agora o último processo, é o 1719 de 2016. E peço a gentileza de adiar esse processo, uma vez até que o membro do Ministério Público me chamou a atenção para um detalhe que eu não havia considerado. Então, diante da possibilidade de possível análise diferente do que já está aqui, eu peço venha aos senhores e senhoras para adiar esse processo para a próxima pauta, para a próxima sessão. E fica encerrado a minha pauta por hoje, de proposta de decisão, senhor presidente. O processo para excelência está adiando? É o 1719 de 2016. Ok. 1719 de 2016. É adiado. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros do Ministério Público, eu gostaria de iniciar solicitando a retirada de pauta do processo 79-68-2017,
do município da Barra de Santo Antônio, porque esse processo ele é do Pleno, que ele trata-se de um recurso de reconsideração que foi indevidamente pautado aqui para a Câmara. Peço desculpa a Vossas Excelências e vamos repautar ele para o Pleno. Trago para votação o processo número 7054-2017, do município de Mata Grande, responsável seu José Jacó Gomes Brandão, e gestor daquele município. O assunto é aplicação de multa pelo descumprimento do calendário de obrigações, o não envio de documentos requeridos na data aprazada. O processo teve a sua tramitação pelo Ministério Público também. Nós acolhemos a sugestão pela aplicação da multa no seu patamar mínimo de 100 OPIFAL, e que, em sendo aprovado por Vossas Excelências, o processo tenha o seu desdobramento regimental, legal, normal. Com a palavra, o Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público, que nesse caso opinou pela aplicação da multa nos termos da Resolução Normativa 3 de 2001 e lei orgânica do Tribunal. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago também aqui, senhoras conselheiras e senhores conselheiros substitutos do Ministério Público, 2 processos que foram alcançados pela prescrição, um deles com um parecer ministerial, o outro não circulou, mas nós entendíamos aqui que ele já tinha sido alcançado, o processo 2006, portanto, faço o relato. Processo 16710 de 2011, esse da Secretaria de Estado de Saúde, responsável o senhor Alexandre de Mello, e gestor daquela secretaria. E neste tem o parecer ministerial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Nós nos filiamos a esse entendimento e trazemos voto pela prescrição da pretensão punitiva e arquivamento do feito. E o processo TC número 08022 de 2006, esse da Secretaria Executiva de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, responsável o senhor Walter Oliveira da Silva, e gestor daquela secretaria, também pela proclamação da prescrição quinquenal e arquivamento do feito. Todas as vezes o Ministério Público não se manifestou, mas nós estamos trazendo em mesa para o reconhecimento, assim como o voto. Com a palavra, o Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público no processo 16710 de 2011, que opinou pela incidência da prescrição da pretensão punitiva. Em relação ao segundo processo 8022 de 2006, o Ministério Público não se manifesta, uma vez que não tramitou pelo órgão, sendo o caso também de não oitiva obrigatória, tendo em vista o novo regulamento, a nova tramitação, onde o Ministério Público não precisa se manifestar previamente em tais situações quando alcançada a prescrição. É a nossa manifestação. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham este relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, desejo a todos um feliz carnaval, como já o fiz anteriormente aqui agora na nossa Câmara, e convocando-os a todos para a próxima sessão em horário regimental, logo após as festas de Momo.